Olá, estamos agora com você em mais um Manhã no Divã, o último Manhã no Divã da semana. Hoje é sexta-feira e precisamos conversar sobre depressão na terceira idade. Começamos a abordar esse assunto falando do envelhecimento e hoje vamos falar especificamente sobre a depressão na terceira idade. Como nós vimos, do ponto de vista médico e psicológico, do ponto de vista fisiológico, a depressão é um problema na sinapse. Os neurônios são células neurais que se comunicam através de impulsos elétricos, a sinapse. E nesses impulsos elétricos são elaborados, são formados o que a gente chama de os hormônios do prazer. Dopamina, noradrenalina, serotonina e outras inas aí do prazer. Então o problema está na sinapse. Isso é do ponto de vista fisiológico. Vamos ver agora do ponto de vista psicanalítico. Vamos analisar pelo ponto de vista fisiológico. O idoso, ele tem uma perda de massa muscular. Ele tem o seu corpo envelhece, portanto fica mais frágil. Portanto, a quantidade de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, a quantidade de hormônio é menor do que no mais jovem. Então já existe aí uma predisposição natural ao idoso ter depressão. Agora vamos do ponto de vista psicanalítico. Como é que funciona a depressão na visão da psicanálise? Na visão da psicanálise, a sinapse não é a causa da depressão. A sinapse, para nós, para Freud, ainda é um efeito. E como nós na psicanálise estamos sempre em busca da causa e não do efeito, o que tudo para nós é sintoma e não a própria problemática em si. Então, para nós, a depressão está ligada à questão do existir. Ao existir, a consciência do existir. Por isso que as pessoas que pensam mais, as pessoas que meditam mais, têm mais tendência à depressão do que as pessoas que vivem jogadas pelo mundo, sem reflexão, sem pensar o que elas vieram fazer na Terra. E aí eu peço a você que está aí presente, e nós estamos agora com audiência baixa, acho que em função do horário, deve estar todo mundo almoçando, né? Hoje eu me atrasei, que eu tive pacientes agora de manhã e não deu tempo. Então, eu peço a você que compartilhe para que mais pessoas possam chegar, até porque esse assunto depressão na terceira idade é um assunto muito necessário. Estou fazendo porque vocês mesmos da internet pediram. Vocês vão ver nas lives anteriores, sobretudo na do envelhecimento, as pessoas pedindo para falar sobre depressão. Eu fui falar de mentira um dia desse e tive que caminhar para a depressão. Então hoje eu estou falando de depressão mesmo. E aí, infelizmente, o horário não é um horário muito bom, né? Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar. Quando tiver muito paciente assim, então vou fazer bem mais cedo, né? Antes de eu atender. E porque depois que eu atendo, na hora do almoço, não tem muita audiência. No entanto, compartilhe aí, né? Para que chegue. E coloque aí o nome do seu nome, sua cidade, faça pergunta, porque eu fico às vezes sem saber qual parte que eu vou abordar, já que eu não sei. É um assunto muito amplo. É claro que eu estou falando hoje de depressão na terceira idade, mas ainda assim é muito amplo. Então dá seu nome, está subindo a audiência, ó. Já estamos com 8. Então, para quem está acostumado com 30, 20, 30, né? Então, mas está subindo, pelo menos não são 3 só mais.
Então dê aí a sua pergunta, dê sua sugestão para a gente faz o acrescento que você achar. Então, qual a psicanálise? Para a psicanálise, a sinapse é efeito, é sintoma? Qual é a causa da depressão? A causa da depressão, na visão da psicanálise, é a consciência do existir. Então nós vamos ver grandes personalidades da história que tiveram sintomas depressivos, como por exemplo Sócrates, Gandhi, Moisés, porque eram pessoas que Leonardo da Vinci, Michelangelo, eram pessoas que pensavam o seu existir, que meditavam o seu existir. Então a depressão, ela é causada, na visão da psicanálise, pelo não luto, ou seja, pela não aceitação da perda necessária. Todos nós temos que perder trabalho, perder pessoas. Solange Medeiros, de Fortaleza, Ceará. Olá, Solange, bom dia, compartilha para nós. Então, obrigado aí se tiver alguma pergunta, coloque aí. Então, a depressão é quando você começa a pensar, né, na sua vida. E o idoso, ele tem tudo para pensar na vida. Fala a verdade. Porque enquanto a gente está na juventude, a gente quer pensar só na diversão, em aproveitar. Depois nos casamos, e aí nossa vida é para poder conquistar. Primeiro conquistar a mulher ou o marido, depois conquistar os filhos, conquistar patrimônio para poder dar conforto ao filho, carreira profissional. Tudo isso são fugas de nós mesmos. Sandra Richa da Mota. Muito bem, Sandra, qual a cidade? Estou gostando muito da explicação. Então, o idoso, Eric Vaz Souza, de Astolfo Dutra. Muito bem, Astolfo Dutra te manda um abraço. Obrigado, Eric. Eric, acabei de receber o cartaz com toda a programação da semana. Estarei lá em Astolfo Dutra no mês de julho. Final de julho, não é isso? Samara Lopes, minha aluna Samara, genial aluna. Samara era a aluna mais destaque da sala, aquela aluna antenada. Parabéns, obrigado, Samara. Parabéns para você também, pela aluna que você é. Samara, se você mora em Guarapari ou aqui perto, amanhã estaremos fazendo a aula inaugural da 4ª turma de psicanálise, de formação em psicanálise em Guarapari. Venha cá, venha participar. A aula, ela é gratuita, você não paga nada, ainda tem um coffee break caprichado, tá, Samara? E avisa para os seus colegas também. Eu continuo professor, não mais na faculdade, me aposentei da faculdade, mas continuo professor, só que agora de psicanálise. Então, o Hélio está dizendo, estamos te esperando aqui. Então, o idoso, gente, então na idade da Samara, na idade dos mais jovens, a gente tem que trabalhar, correr atrás da carreira, ganhar dinheiro, comprar carro, comprar casa. O curso será, a Samara Lopes está perguntando o seguinte, amanhã, Samara, o curso será, a aula inaugural é amanhã, de 8 às 17, começa às 8 da manhã, de 8 às 17, 8 ao meio-dia, pausa para almoço, depois 14 às 17, já inclui terapia de grupo, então você vai ter experiência de terapia de grupo, à tarde, de manhã você tem aula comigo, venha cá, venha tomar café com a gente, conhecer o curso. Tá? E divulga para o pessoal. É aqui mesmo em Guarapari. O endereço a gente tá aí no meu Facebook, mas se você me perguntar eu posso te passar também, tá? É aqui em Guarapari, na rua Carlos Gomes, número 22, perto da Igreja Católica São Judas Tadeu, em Olaria, mas é fácil de achar. Sou de Campos do Goitacazes, grande abraço, diz a Sandra de Campos, um abraço para todo mundo, para os campistas aí, né? O pessoal de Campos do Goitacazes. Tem muitos amigos aí. Maria Souza também, de Astolfo Dutra. Então, quando nós somos mais jovens, nós estamos muito preocupados em adquirir patrimônio. Então, carreira, você vai fazer curso. Isabel Martins, presente, professor. Isabel de Portugal. Então, quando a gente é mais jovem, a gente está sempre preocupado com questões externas a nós. Entendeu? É como se nós fugíssemos de nós mesmos.
São questões externas, o curso, a carreira, o carro que você quer comprar, a casa própria, os filhos que vão para a escola, depois os filhos vão para a faculdade. Só que quando vai chegando aos 55, 60, que vem a terceira idade, os filhos já estão casados. A carreira já está estabilizada. Pelo contrário, você já está aposentando. Quem adquiriu alguma coisa, bem. Quem não adquiriu, amém. Porque depois você não vai adquirir. Então, se você adquiriu, né? Então você tem agora a casa de praia, ou o carro, a sua casa, mas agora você não vai mais pensar nisso. Agora, pela primeira vez, você vai pensar em você. Você vai pensar nos seus gostos, nos seus relacionamentos. Porque os filhos foram embora. Nós falamos do ninho vazio, não vamos voltar ao mesmo assunto. Mas os filhos já foram embora. Então você está em casa, você e a esposa, você e o marido. Agora você começa a pensar que relação de casamento você construiu. Que relação de casamento você quer. Tá legal o relacionamento? Tá legal o marido? Tá legal a esposa? Não sei. É a hora que você pensa nisso. O filho que está fora, dá atenção, não dá? Ou dá? Então você começa a pensar. Fora isso, você acumulou perdas. Perdas importantes. A primeira delas, geralmente com 60 você já perdeu sua mãe, ou o seu pai, ou os dois. São estruturas psicológicas. Nem sempre você aceita essas perdas. Nem sempre. E a não aceitação da perda é que gera depressão, na visão da psicanálise. Então, você já perdeu seu pai e sua mãe. Você já perdeu o trabalho, você está indo para a aposentadoria. Eu, por exemplo, segunda-feira vou entrar na minha aposentadoria. Vou tentar, pelo menos, tempo de serviço como professor. Mas eu continuo trabalhando como psicanalista. Mas e a pessoa que não tem uma segunda profissão? Casa para o trabalho, trabalho para casa, casa, trabalho, igreja. Acabou o trabalho, só fica a casa e a igreja. A mulher não quer ir em casa. Ou o marido não quer em casa. A pessoa acostumada a trabalhar o dia inteiro. Aí fica em casa, a mulher acende a luz e ele apaga. A mulher passa a vassoura, ele suja. A mulher fala assim, rapaz, sai daqui, está invadindo o espaço dela. Então, quer dizer, a perda do trabalho, a perda da liderança, a pessoa às vezes é um executivo, é um gerente, comanda pessoas, tem poder na mão, e aí ela aposenta. Então ela perde um espaço de controle, de domínio, de poder. Ela não vai aceitar perder esse espaço. A perda, às vezes, de um filho que vai falecer, que falece de acidente, sei lá o quê. Os amigos que vão morrendo, porque você, né, é o mundo da sobrevivência. Os amigos vão morrendo e você vai ficando vivo. Chega um ponto que você não tem mais ninguém. Morreu um amigo de 95 anos, o filho dele estava me dizendo, o irmão de papai morreu semana passada, só tem ele agora e uma irmã, mais velha que ele ainda. Quer dizer, se ele não morre, ela ia morrer depois, agora só ficou ela agora. Imagina sozinha, ela olha, não tem ninguém mais, os irmãos todos morreram. E ela começa a pensar, e pensar em si, pensar nessas perdas. Pensar gera angústia, angústia leva à depressão. Pensar nas coisas que deixou de fazer. Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr. Devia ter arriscado mais, amando as pessoas, né? Mas a música é Epitáfio. Fala disso. É o velho meditando sobre o que ele devia ter feito. Já passou. Marcilene, bom dia. Marci é da Flórida, Estados Unidos. Bom dia, Marci. Já temos agora Portugal e Estados Unidos. Então, fora os vários estados brasileiros aqui presentes. Então, o que ocorre, gente? O idoso, então, passa a ter grandes possibilidades. Solidão, por exemplo.
Ele, o tempo todo, ele estava sempre rodeado de pessoas, os filhos, que ficavam sempre consultando ele. Agora ninguém procura mais. Os filhos trocam de carro sozinhos. Há um tempo que a gente precisa trocar de carro, a gente chama o pai da gente, mesmo já casado, para poder dar opinião. Depois você fica mais 50, 60, você não consulta mais seu pai. Então ele está lá sozinho. Por isso que avô e neto se dão muito bem, porque o neto tem tempo para o avô e o avô tem tempo para o neto. É uma pena quando os pais privam os filhos dos avós, ou privam os seus pais dos netos. Porque os dois têm tempo. O avô está aposentado, o neto está crescendo, o pai e a mãe estão doidos ganhando dinheiro, resolvendo as coisas. Os dois têm tempo. E aí, ambos vão se completar. Porque o idoso vai dar lição para o novinho, para o neto, e o neto vai dar vida para o idoso. Vai levar de volta a brincadeira, as reflexões, brincar de boneca, brincar de casinha, brincar de carrinho, jogar bola de gude, lá em Minas chama-se boleba, né? Então é uma oportunidade que tem o idoso para poder. Mas, via de regra, o idoso vai meditar sobre a vida. E aí a tendência é a depressão. Ou não. À medida que ele medita, mas que ele aceita as perdas, não tem depressão. O problema da depressão é a rejeição às perdas, a não aceitação das perdas. É como se ele fosse Deus, se ele estivesse contra Deus. O que aconteceu na vida dele não está certo. Deus não devia ter tirado dele o que era dele. Ou seja, não há nada que ele perdeu, era dele. Porque o que é nosso a gente não perde. A intelectualidade a gente não perde. O sentimento a gente não perde. O aprendizado a gente não perde. Então o que a gente perde é porque não é nosso. A mãe a gente perde porque não é minha. O pai a gente perde porque não é meu. O filho a gente perde porque não é meu. O carro a gente perde porque não é meu. A casa a gente perde porque não é meu. O que é meu eu não perco. Mas a gente acha que é. Vivemos nesse mundo da fantasia, nessa ilha da fantasia. Pequeno Príncipe, Exupéry, Saint-Exupéry vai dizer o seguinte, Anthony Saint-Exupéry vai dizer o seguinte, né? O essencial é invisível aos olhos. O que é patrimônio nosso é invisível aos olhos. Tudo aquilo que os nossos olhos veem não é nosso. E à medida que o idoso começa a perceber isso, aí ele tende a não ter depressão, ou a vencer a depressão. Mas se ele não tiver essa percepção, ele fica depressivo. Ele fica depressivo porque não tem massa muscular. Ele fica depressivo porque ele não tem energia. Ele fica depressivo porque a quantidade de hormônio dele é menor. Então, os neurônios precisam ser alimentados pela psique do indivíduo para gerar mais dopamina, mais noradrenalina, mais serotonina, porque o organismo dele necessita mais, porque tem menos massa muscular, menos energia. Isso é uma característica do idoso, específica do idoso. Então, por isso que o idoso vai buscar a igreja, vai buscar um grupo de filosofia, tem idoso fazendo curso superior, muito bom. Previne Alzheimer. O idoso precisa viver, precisa pensar, precisa refletir com sabedoria as suas questões. Não dá para ele cair na autopiedade. Não dá para ele cair na mágoa, na culpa, ficar magoado com o filho que não vai visitá-lo. E vai acontecer isso. Se sentir culpado pelo filho que deu errado, pelo filho que se envolveu na droga, pelo filho que não está bem casado, pelo filho fracassado na área profissional. Se ele entrar nesse esquema de culpa e de mágoa, ele vai ter depressão. Agora, se ele perceber que aquele filho é que construiu o universo que ele vive hoje, tranquilo. Ok? Esperamos ter contribuído aí para a questão da depressão no idoso. Ok? Nos vemos então na segunda-feira em mais um Manhã no Divã. De preferência mais cedo, de manhã de verdade. Não é isso, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, bom fim de semana. E olha, essa Mara, o pessoal aí que está querendo vir para o curso de formação em psicanálise clínica, é a aula inaugural, será amanhã, dia 10
de 8, desculpe, às 17. O endereço é Rua Carlos Gomes, número 22, sala 205, 201, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sala 204, Olaria, Guarapari, Espírito Santo. O telefone, vou deixar aí o WhatsApp, tranquilo, tá bom? Viu, Samara? Compartilha para nós com seus amigos, com seus colegas, para que a gente possa espalhar essa ideia da psicanálise, ok? Então, tenham um ótimo fim de semana. Muita luz a todos, muita paz. Até segunda, no Manhã no Divã.